Bom, Bolívar, falar um pouquinho depois dessa vitória, né, que aconteceu na última terça contra a Ponte Preta. Já tem um jogo muito difícil pela frente. Esperar desse adversário aí que é o Bragantino, a equipe até com uma rotação, né, conseguisse fazer essa rotação na equipe, alguns jogadores chegando descansados. Agora também tem tempo depois da partida contra o Bragantino, tem Londrina e depois tem CRB, mas especificamente falando desse adversário aí do Bragantino, como postar a equipe, já que é o time que está passando por cima de todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. É um jogo importante, né? A gente começando o retorno depois de ter alcançado uma pontuação boa dentro da competição. Sabemos que vão enfrentar o líder da competição, a equipe que vem jogando o melhor futebol dentro da Série B, que já tem um trabalho já realizado desde o início da temporada com os mesmos atletas, com alguns atletas pontuais contratados, e tem um padrão de jogo já bem definido, né? Então, um jogo extremamente importante, como são todos da Série B. A gente tem que deixar bem claro isso, que a gente enfrentou uma Ponte Preta que é muito tradicional, que tem muita tradição, um Atlético Goianiense também que estava em terceiro lugar na competição. A gente acabou também fazendo um grande jogo. Então, é encarar da mesma maneira, sabendo que precisamos, fora de casa, somar pontos, como viemos fazendo durante a competição toda, para que a gente possa ter um grande jogo. A gente sabe que a equipe do Bragantino é uma equipe que gosta de ter a bola o tempo todo, e é uma equipe muito perigosa, principalmente do meio para frente, que tem jogadores que têm muita mobilidade. A gente tem que ter muita atenção nisso. Mas o Brasil vem se portando muito bem fora de casa, vem tendo boas atuações fora de casa, principalmente contra adversários de maior tradição. E a gente sabe que vai ser um jogo muito parecido como foi o Atlético Goianiense, como foi o Sport, como foi o próprio Curitiba, onde a gente teve um desempenho bacana, acabou tendo oportunidades, e a gente sabe que vai ter oportunidades, porque é uma equipe que, além de atacar, ela te dá contra-ataques também. Então você precisa estar concentrado para ser o mais efetivo nas oportunidades que tiver, para que possa surpreender o Bragantino lá dentro de Bragança. Acho que pela primeira vez terá duas opções para a lateral direita, né? Ednei ou Ricardo Luz. Até te fiz a pergunta no pós-jogo contra a Ponte, eu refaço a pergunta. Tu já definiu quem será o lateral direito e queria te perguntar qual a diferença no time que tu consegue detectar entre o Ednei e o Ricardo Luz na lateral direita? Aquele dia e eu até expliquei que são dois atletas que têm características muito próximas, né? Os dois atuam muito bem na linha de 4, os dois têm um bom passe, os dois são dois jogadores de bola parada, são jogadores que têm ofensivamente também uma boa passagem. Então, são dois jogadores com características muito parecidas, né? Então, a gente vai fazer o treinamento agora à tarde, e o Ednei tem o retorno, porque aquela vez eu deixei muito claro que ele vinha fazendo uma função que não era dele na lateral esquerda, e você precisa valorizar muito isso. Foi a mesma situação da colocação do Everton no último jogo, que acabou atuando na lateral esquerda, mesmo não sendo sua função, mas nos ajudou muito, e quando teve a oportunidade na sua posição, ele acabou indo muito bem agora contra a Ponte Preta. Então, a gente ser coerente nas nossas decisões, e todos sabem que aqui não tem um titular absoluto, né? Todos estão tendo a oportunidade. O único atleta que não atuou comigo ainda foi o Jacone. O restante, todos os jogadores já atuaram. Então, o Ednei começa esse jogo agora contra a Ponte Preta. Bolívar, dos jogos que tu citou fora de casa, talvez o Curitiba seja o time mais parecido com o modo de atacar que o Bragantino. No jogo Atlético, tu acabou botando o Washington e o Leite, tu não vai ter o Washington para fechar a entrada da área. O que tu planeja para esse confronto, já que o Bragantino também consegue entrar muito pelo meio, com o Claudinho, com o Ítalo e até com o William Corrêa? O que a gente fez muito parecido contra o Atlético Goianiense. Era uma equipe que jogava muito por dentro, com o Moacir, e é um atleta que infiltrava muito. Então, a grande preocupação nossa é você centralizar o meio do campo e você deixar os lados do campo para jogar, né? Porque pelos lados do campo você consegue ter um fechamento após uma variação de lado, porque isso requer um tempo, e aquela bola por dentro é uma bola mais perigosa, né? A gente já vai assistir agora alguns vídeos, principalmente dos jogos do Bragantino contra o Cuiabá, onde teve um empate,
e com o próprio Curitiba também, que eles acabaram empatando em Bragança. Então, a gente tem que ter muita atenção, um controle de marcação muito forte por dentro, porque são jogadores de muita mobilidade, você precisa ter atenção nisso. Jogadores que acabam saindo de suas funções e acabam procurando esse jogo apoiado por dentro. Então, é ter muita atenção, concentração, fazer o balanço correto das nossas linhas, e a oportunidade ela vai aparecer de contra-ataque. Então, a gente já vai trabalhar em cima disso hoje. A gente não tem o Washington, tem o retorno do Leite, tem o Jatobá, o próprio Persson também, que entrou muito bem no segundo tempo. Então, a gente tem duas opções aí para poder fazer um meio-campo aí com muita força, mas principalmente que jogue, né? Quando a bola cair no pé, você precisa jogar para não passar os 90 minutos aí só defendendo. O Brasil tem uma evolução em atuações, como a gente pôde ver na partida contra a Ponte Preta, mas também evolução na pontuação, né? Tem sido consistente e somando pontos constantes. Já foi contra o São Bento aqui, depois empatou lá com o Atlético Goianiense, venceu a Ponte Preta. Então, o que aconteceu para o Brasil conseguir essa mudança e ser regular na pontuação da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente porque o campeonato ele é muito igual, ele é muito parelho, qualquer tropeço pode colocar lá embaixo e uma vitória pode colocar lá em cima. A competição ela é muito nivelada. A gente sabe que dos últimos 9 pontos aí a gente conquistou 7 pontos, uma pontuação bem importante. Mesmo assim, a competição ela se mostra muito nivelada, porque você está a 6 pontos ali do G4, que é muito próximo, são 2 vitórias, e a 5 pontos da zona de rebaixamento, né? Então, mesmo tendo alcançado nos últimos 3 jogos uma pontuação bem elevada, você precisa procurar pontos fora de casa, né? E a gente tem um compromisso difícil, um compromisso onde a gente precisa somar pontos, mesmo sabendo que vai enfrentar uma equipe de muita qualidade, uma equipe considerada que vai conquistar o acesso pelo que vem apresentando durante a competição, pelo conjunto que apresenta. Mas o Brasil está muito preparado, sabe que fora de casa importante é somar pontos. Eu acho que a evolução da equipe ela já vem em alguns jogos e ela conseguiu repetir um bom desempenho no último jogo agora contra a Ponte Preta. Então a gente espera continuar repetindo um bom desempenho, tendo uma manutenção de equipe, de formação, para que a gente possa fazer novamente um grande jogo. O Eduardo Persson é um jogador que vem agradando muito quando entra, né? Principalmente o torcedor. Queria te perguntar a respeito desse atleta. No último jogo tu colocou ele junto com o Jatobá. Tu pretende utilizar em quais faixas do campo? Talvez como segundo volante, quem sabe num tripé de meio. Tu pensa em utilizar o Eduardo Persson até numa posição mais avançada, tendo em vista que ele é um jogador de qualidade técnica? A gente precisa, e eu sempre procuro conversar com todos os atletas, o rendimento deles, por mais que daqui a pouco eu veja numa função onde o cara não se adapta, daqui a pouco o rendimento não vai ser o mesmo, onde ele tem a sua função de origem. O Persson é um jogador que você pode usar, como a gente usa nas 2 linhas de 4, como um segundo volante. Jogando num 4-3-3 também tu pode utilizar ele como segundo volante também nesse tripé, independente do lado direito ou esquerdo. Eu acho que um pouco mais à frente já vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você já recebe a bola de costas, já não é a característica dele essa. É um jogador de muita aproximação, de um jogo apoiado, coragem para jogar, e ele entrou muito bem e ele vem nos dando uma resposta muito boa, e o torcedor também percebe isso. Então, eu acho que a gente fica feliz por poder ter jogadores com características diferentes dentro do nosso elenco, em uma mesma função, para que quando você precisa mudar uma partida, para que você, quando quiser ser um pouco mais agressivo dentro de um jogo, mesmo de início você pode colocar um atleta como esse, porque ele vai te dar isso aí que você está pedindo. Essa questão que tu falou de fechar por dentro, pode começar com o Leandro Leite, Jatobá e Persson? A gente vai trabalhar. Eu sempre costumo procurar manter uma formação até para os atletas se conhecerem. Eu acho que é por isso que o rendimento do Brasil ele vem aumentando, por ter uma continuidade de equipe, por os jogadores já saberem o posicionamento de cada um, aonde um atleta gosta de receber a bola, sabe que vai ter uma cobertura já a partir do momento que sair para uma marcação mais adiantada. Então, a gente vai ter muita atenção, vai ter muita concentração, para que a gente não possa também pensar só numa marcação muito forte e acabar se defendendo muito e não ter uma criação, né? Então, se você daqui a pouco opta por ter um volante a mais, você daqui a pouco não terá um meia de criação
para que quando essa bola seja recuperada você tenha um poder ofensivo um pouco de mais qualidade, né? Então a gente vai trabalhar agora pela tarde para que a gente possa ter a melhor formação possível aí para poder enfrentar o Bragantino. Especificamente falando sobre o Rodrigo, né, que foi muito bem na partida de terça-feira, e ele vinha atuando em outros posicionamentos, não teve o mesmo rendimento como teve na partida da terça-feira. E o jogo lá em Bragança parece que se apresenta com as características dele, né? Vai dar essa continuidade dele nessa posição, já que o rendimento dele acabou sendo muito bom. O Rodrigo, um jogador que a gente conhece, né? E ele jogou com a gente no Cianorte como um falso 9, como atuou agora contra a Ponte Preta, sendo o cara mais próximo do Diogo, né? Porque para um sistema defensivo, como você encontra jogadores com muita mobilidade, sempre é bem complicado, porque você precisa sair para uma marcação mais individual e isso acaba preocupando o sistema defensivo. O Rodrigo é um cara que tem um contra um, e vocês puderam ver na última partida, o torcedor acompanhou também, que é muito agressivo quando parte para cima do adversário, um jogador que não tem medo de arriscar. Então você precisa ter jogadores de velocidades aí para jogar contra uma equipe que propõe o jogo o tempo todo, né? Então o Rodrigo deve começar o jogo sim, até para a gente ter um contra-ataque com velocidade, para que a gente possa surpreender eles lá jogando fora de casa.